A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e Farma Batatais. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Você sabe, segunda-feira é dia de odontologia, aqui na companhia do Dr. André Reis. Doutor, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de sempre estar aqui todas as segundas, esclarecendo, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Maravilha. Bom, vamos falar um pouquinho de rotina clínica, não é, no programa de hoje. E vamos à primeira participação dos nossos espectadores, a primeira pergunta. Doutor, quando surgiu a Clínica AP? Legal, é sempre legal a gente voltar no tempo, lembrar como tudo começou. Nós mudamos para Batatais em 2016 e assumimos uma clínica que já tinha uma história pequena, mas já tinha. E viemos para substituir um cirurgião dentista que a gente conhecia. Por algum período, era apenas um mês, e isso já vai para 20 anos, né? Então, nós viemos no começo de 2006, agora em 2026 a gente completa 20 anos de história aqui em Batatais, e aí foram muitas transformações nesses quase 20 anos, né? E a gente segue sempre buscando aí uma qualidade, que tem de mais tecnológico. Perfeito. E é interessante isso, né? De um período de transição virar uma estrutura de rotina e, como você coloca muito bem, com esse pensamento, né, de desenvolvimento, de estruturação. Sim, a gente pegou uma clínica que precisava disso, e acho que foi... Deus coloca a gente no lugar e a gente teve a oportunidade de fazer esse trabalho de transformação e de mudança mesmo, viu, Luciano? E a gente vem crescendo, nós fomos muito bem acolhidos aqui, também trabalhar sempre com muita ética, muito correto, até da população e dos próprios colegas cirurgiões dentistas. Então, a gente veio transformando. A nossa clínica pauta muito isso, a busca pela ética e também pela tecnologia, né? Trazer um conforto para o paciente. A odontologia, a gente conversou em programas anteriores, ela mudou muito ao longo dos anos. E passa por essa mudança e a gente pegou todo esse período de mudança e eu falo que não tem mês que a gente não faz uma modificação na clínica. Então, só agradecer a toda a população de Batatais, nós somos muito felizes e gratos por estar vivendo aqui. Perfeito. Vamos a mais participação, mais perguntas. Próxima interação. Doutor, como o senhor projeta o futuro dos tratamentos dentários? Bom, pegando a mesma linha, eu acredito que os tratamentos dentários vão estar cada vez mais confortáveis. A odontologia hoje, graças à prevenção, ela não tem tanto aquela odontologia extracionista, que a gente extraía muitos dentes, né? Não tinha um cuidado, doeu, vamos extrair. Então, isso mudou. E eu acredito que a odontologia, cada vez mais, ela vai ser uma odontologia corretiva, mas mais preventiva. A gente vai conseguir prevenir mais, cada vez menos cáries, cada vez menos problemas, por exemplo, de canal, problemas com dores, se a gente cuidar da prevenção. E eu acho que a gente tem bastante informação e a população está cada vez mais conscientizada quanto a isso, cuidando da alimentação, cada vez menos ingerir doce. Então, eu acho que a odontologia segue esse caminho mais de cuidado preventivo do que de restaurativo. Perfeito. E, de fato, é um dia a dia de informação mesmo, né? Porque da mesma maneira que a tecnologia evoluiu, por exemplo, o acesso aos doces ampliou infinitamente. Sim. Né? A rotina hoje de alimentação, de fato, é uma questão de atitude e não mais acesso como no passado. O acesso a gente tem, né? Mas eu acho que as pessoas estão se conscientizando bem quanto a isso. Não é que não pode ingerir os alimentos com açúcar, é que a gente tem que cuidar da quantidade e da intensidade que a gente consome, né? Então, procurar alimentos mais saudáveis e, quando a gente ingerir, cuidar, fazer a correta higienização, a escovação, usar o fio dental e procurar regularmente o cirurgião dentista. É muito importante esse acompanhamento, porque é prevenção. Investir em prevenção é sempre melhor, né? É isso.
Mais uma participação, vamos a ela. Qual a missão principal da clínica, doutor? Transformar a vida através do sorriso, Luciano. Eu acho que a gente melhorando a autoestima, o paciente podendo sorrir com segurança, isso transforma a vida, né? Uma das principais, quando você conhece uma pessoa, quando você chega num lugar, uma das principais visões ou a principal percepção que a pessoa tem está no sorriso. Então, o sorriso diz muito sobre a gente, sobre o nosso estado de saúde geral. Então, eu acho que a nossa missão na odontologia é cuidar do nosso paciente com muita responsabilidade, pautado nos princípios, né, biológicos, tudo da odontologia, visando o bem-estar do paciente e, através do sorriso, trazer uma qualidade de vida melhor para ele. Perfeito. E como se coloca, né? A questão estética ganha cada vez mais espaço, mas sempre, como a gente vem falando, uma estética com funcionalidade. Parece que a gente passou por um período que era, né? Primeiro período da questão da dor, como o doutor coloca bem, né? Que era extremamente funcional no princípio de não doer, e ponto. Depois, com uma questão estética, né, da beleza, mas hoje não dá para falar beleza sem funcionalidade. Não dá. Elas precisam estar em harmonia, né? A gente vê cada vez mais na odontologia mesmo, crescendo a parte de harmonização, e a gente precisa ter essa estética junto com a função. Não adianta nada a gente encapar os dentes, deixar algo ali esteticamente plausível, bonito, mas a função está prejudicada. E aí, isso a longo prazo é muito perigoso. Então, a gente precisa sim cuidar, a gente quer uma estética bonita, uma estética harmoniosa, mas isso precisa estar focado na função. A primeira coisa, a gente precisa ter a função para que, em harmonia com a estética, a gente tenha um resultado geral muito bom. Então, precisa sim cuidar da estética, mas uma estética com responsabilidade, e isso na periodontologia a gente cuida muito, Luciano. Não adianta nada. Muitos pacientes nos procuram, às vezes, para fazer uma faceta, por exemplo. Fica muito bonito, né? Mas será que aquele momento que o paciente está, a faceta é o melhor para ele? A gente precisa ter uma avaliação muito minuciosa, muito precisa e fazer a indicação da melhor maneira possível. Então, a odontologia, sim, visa a estética, mas a gente tem que cuidar muito da função. Perfeito sua colocação, Luciano. E quando a gente fala em função, né, uma das questões é, de fato, observar a função. Quando a gente fala da dor, beleza, né, todo mundo sente aí e entende. Mas existem outros mecanismos de função que, às vezes, a própria pessoa não percebe. No sentido assim, estou com uma mordida torta, né, como é que a pessoa faz para notar isso? Ou, de fato, precisa de uma terceira pessoa ali para apontar essa problemática? Não, importantíssima essa percepção, Luciano. O paciente ele tem condição de verificar em casa ou avaliar um parente, avaliar um filho, essas funções. Quando a gente mastiga, a gente não percebe, mas a gente tem vários movimentos próprios da mastigação. A lateralidade, a protusão, a deglutição. Então, alguns sinais que o telespectador pode ver em casa, por exemplo, ou você está vendo uma criança, ou você mesmo, está ficando muito de boca aberta, os lábios não estão tendo selamento, né? Os lábios não estão encostados enquanto essa criança está parada, às vezes assistindo uma TV. Isso pode ser um sinal de respiração bucal, isso pode ser sinal de alterações bucais. Outro sinal que é fácil de perceber em casa é a mordida cruzada. Os dentes do arco superior, do arco de cima, eles precisam cobrir os dentes do arco inferior. Eles precisam estar por fora deles. E quando a gente tem uma mordida cruzada, isso é o inverso. Então, os dentes de baixo estão à frente, por fora dos dentes de cima. Isso você precisa imediatamente estar procurando o cirurgião dentista. Outro sinal muito claro de um socorro da saúde bucal é o sangramento de gengiva. Se você está tendo um sangramento gengival, procure imediatamente o cirurgião dentista para que ele possa avaliar, identificar, porque isso é sinal de inflamação. Perfeito. Mais uma participação dos nossos espectadores. Vamos à pergunta. Quais as especialidades da clínica, doutor? Na periodontologia, como o nome, a periodontologia especializada, nós acreditamos muito na especialidade. Então, a gente trabalha com especialistas, só com especialistas, e em diversas áreas. Nós temos implantodontistas, nós temos
protesistas, que são os especialistas em prótese, que faz as facetas, ortodontista, que sou eu sou ortodontista e especialista em ortodontia e ortopedia, também trato as crianças. Nós temos especialistas em harmonização facial e corporal, a doutora Rayana Lodo, doutor Hugo na área de implantodontia, na área de cirurgias e também de restauração, a doutora Gislaine na parte de próteses. Nós temos periodontista, que é o especialista que cuida da gengiva. Nós temos um bucomaxilo, que é um cirurgião dentista especializado em grandes cirurgias, que é a doutora Alice, que vem de Franca. E, então, nós temos uma equipe completa. E acho que hoje a única especialidade que a gente não tem na clínica é o odontopediatra, que é um atendimento que precisa de um ambiente, eu acredito muito que um ambiente um pouco mais diferenciado, e então essa parte a gente encaminha. Mas eu cuido das crianças, a parte do desenvolvimento esquelético, desenvolvimento muscular, na fase desde pequenininho, que é a parte da ortopedia, né? E queria começar o bloco falando justamente disso, né? Da importância multiprofissional, em especial quando a gente pensa dentro dessa estrutura multiprofissional do complemento, da conversa, né? E da ação desses profissionais, desse diálogo dos profissionais para a realização do trabalho. Fundamental, Luciano. A equipe tem que estar muito coesa, né? E isso a gente busca sempre esse diálogo, e é onde que eu falo que eu acredito muito na especialidade. Eu não tento fazer um pouco de tudo. Eu preciso me aprofundar na minha especialidade. Só que a minha especialidade, e nenhuma especialidade odontológica consegue caminhar sozinha. A gente precisa dessa integração, desse diálogo com os outros profissionais. Lá na periodontologia a gente tem todos esses profissionais ali dentro, e a nossa comunicação é muito fácil, porque a gente está o dia todo junto. A gente consegue, chama um na sala, a sala está logo ao lado, vem, vamos avaliar, ou a gente agenda esse paciente com esse outro profissional, ele já tem todo um descritivo do que foi feito, do que está sendo planejado, da mesma maneira, da minha especialidade para as outras, das outras para a minha. Então, essa comunicação é fundamental, e mais que isso, você ter essa equipe de especialistas torna o tratamento muito melhor, né? A gente consegue ter a opinião do especialista, às vezes 3, 4 para o mesmo caso, ao vivo ali no mesmo momento. Então, cada um ajusta a sua especialidade, e aí a gente começa as execuções dos tratamentos dentro do cronograma. Perfeito. Bom, vamos a mais uma participação, mais uma pergunta. A estética facial, né? Vocês também têm profissionais da área? Sim, nós temos desde a parte de lentes de contato, da parte dental, que interfere diretamente, né, na face, né, com a doutora Gislaine, que é especialista em prótese e reabilitação. E também nós temos a doutora Rayana Lodo, que é especialista em harmonização facial e corporal. Ela vem da face, ela não é da parte de odontologia, então a especialidade dela permite. Então, além da facial, ela também faz a parte corporal, tem os equipamentos da área de especialidade, então é uma gama grande aí, é um ramo que está muito procurado, né? Hoje todo mundo cuida do envelhecimento para não ter um envelhecimento precoce, e eu super indico, sempre faço também, porque é algo que a gente tem que ter esse cuidado, né, Luciano? Se a gente tem o recurso, a gente, com parcimônia, com cuidado, com orientação de um especialista, né? Não é aquela harmonização que você faz que transforma a pessoa, é algo que tem que harmonizar, não desequilibrar, né? Exatamente. Mais uma participação, vamos lá. Doutor, vocês atendem emergência 24 horas? O espectador diz que não vê esse tipo de atendimento com frequência aqui em Batatais. Nós já fizemos. Já fiz por alguns anos esse atendimento 24 horas. Claro que a gente dá o suporte ao nosso paciente, né? Que se ele precisar de alguma coisa, ele tem o nosso telefone. Mas a gente não tem como rotina de ter um telefone que atende 24 horas. Apesar do nosso horário ser bem amplo, a gente começa às 7 da manhã e termina às 8, 8 e meia da noite. Então, nós temos um horário bastante ampliado. Mas a parte da madrugada, só mesmo se algum cliente que está em tratamento e precisa de um suporte, a gente está ali para dar. Mas de rotina, não. E, de fato, também é o tipo de necessidade que a gente vê com os anos reduzindo muito, não é? Quando a gente fala dessa questão preventiva,
amenizou esse tipo de cuidado. Muito, amenizou muito. Como eu disse, as dores, né? Se a gente tiver um cuidado prévio, a gente não vai ter esse tipo de surpresa. Pode até acontecer por algum acidente, ter uma fratura, alguma coisa de dente, mas tá cada vez menos, né? E também é difícil a gente conseguir, porque para você manter o tratamento 24 horas, você tem que manter toda uma equipe trabalhando 24 horas. E aqui o fluxo não daria respaldo para a gente fazer, né? Mas quem sabe no futuro a gente pode identificar uma odontologia, não só de emergência, mesmo restaurativa, que funcione 24 horas. Em grandes cidades a gente tem consultórios que trabalham restauração, todos os tipos de tratamento 24 horas. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Gostaria de colocar facetas ou aumentar os dentes em resina. Porém, tenho os dentes um pouco tortos. Preciso colocar o aparelho antes? Bom, é preciso fazer uma avaliação, né? Mas, de antemão, se a gente apresenta dentes tortos, o mais indicado é a gente corrigir primeiro esses dentes tortos, para depois a gente fazer a parte estética, restaurativa, que seria o aumento, né, com as facetas. Por que é preciso, Luciano? Se eu tenho um dente torto e eu vou fazer uma faceta, é como se eu estivesse fazendo um reboco na frente desse dente. A estrutura dental, que envolve o periodonto, a gengiva, as ameias, as papilas gengivais, elas vão ser sufocadas por essa resina. Então, você tem um dente girado, você faz a faceta, o dente fica reto, não tenho dúvida. Só que é aquilo que a gente falou da função com a estética. Você está cuidando da estética e agredindo a função. Você colocando a resina nesse dente torto, você vai criar um gap, um nicho ali que você não consegue higienizar. A gengiva, a papila, que é a pontinha da gengiva, ela vai ser sufocada. Ela sendo sufocada, ela vai retrair, ela vai sair daquele lugar, gerando um ponto de acúmulo de alimento. Vai ser um ponto que vai facilitar ter uma cárie no futuro. Então, as facetas são importantíssimas, elas auxiliam a gente a transformar a anatomia dental. Mas com dente torto, não dá. Outra situação que faz, muitos colegas infelizmente fazem, pegar um dente torto e desgastar. Imagina, é a mesma coisa que você não gosta da sua unha, então vão cortar o dedo e depois a gente substitui. Não faz o menor sentido. Se a gente tem o recurso da ortodontia para modificar, colocar os dentes bem posicionados, para depois fazer faceta, não faz o menor sentido a gente agredir o esmalte do dente, que a gente já falou em outras entrevistas, que não regenera, desgastando para fazer um serviço que poderia ser feito de uma maneira que ia preservar muito mais as estruturas dentais. Perfeito. Mais uma participação, vamos à próxima. Doutor, preciso fazer um tratamento nos dentes. Na AP eu posso passar o cartão, parcelar o meu tratamento? Pode. Na AP nós parcelamos aí no cartão, a gente tem a opção de outros meios de pagamento, como boleto. Então, nós temos vários recursos aí para ajudar o cliente, né, no momento de tornar o seu tratamento mais acessível. E, de fato, é uma coisa que hoje a gente vê como um diferencial, né? De fato, a estrutura de crédito, de ação, para poder ter acesso ao tratamento, que era uma coisa que não era muito rotina na questão da saúde. Facilita o poder de compra, né, Luciana, o parcelamento. Às vezes o tratamento não cabe ali no à vista, né? Mas no parcelado isso torna a odontologia até mais democrática, né? Você tem um acesso maior das pessoas na condição de parcelamento. Então é uma coisa que a gente busca sempre essas alternativas para os nossos clientes lá. Perfeito. Mais uma interação, vamos à próxima pergunta. Quais os planos para o futuro da clínica? Pretende aumentar o espaço, ter mais especialidades? Sim, sempre. Eu sou inquieto por natureza, viu, Luciano? Fazem aí, acho que 4 anos que a gente está com a nossa clínica nova, né? Então ainda está cheirando novinha ainda, mas os projetos não param. Nós acabamos de inaugurar uma nova sala, que é uma sala para especialidades de saúde, não de odontologia. Então, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo,
para trabalhar tanto de parceria, por dia. Então, nós temos essa possibilidade. Então, já deixo aqui para os profissionais de saúde que quiser conhecer a periodontologia, conhecer essa sala. Ela é totalmente equipada. E, além disso, nós já estamos iniciando as obras nós temos 3 consultórios odontológicos, um de harmonização, essa sala de saúde, que foi recém-inaugurada, e nós estamos em obras já para mais 2 salas odontológicas. Nós vamos ficar, então, com 5 salas odontológicas, e o projeto é fazer um mini centro cirúrgico, uma sala que, claro que não um centro cirúrgico hospitalar, mas que a gente tenha um mini centro cirúrgico odontológico que nós não temos em Batatais. Então, isso vai ser um super diferencial, com recursos ali diferenciados de anestesia, de analgesia, além de um ambiente muito preparado para a cirurgia, que é um ambiente quase estéril, né? Então, esse é o nosso plano que já está em ação. Breve, se Deus quiser, tá rodando aí um benefício para toda a nossa população. E quando se fala, não é, dessa questão específica aí, de se ter uma estrutura diferenciada, não é? Desde o ponto de vista aí, como você coloca, da analgesia, né? A gente tem pacientes que têm características específicas, não é todo medicamento que pode ser utilizado, então aumentar o espectro, ter uma gama ajuda muito aí a dar um atendimento cada vez melhor. Ajuda muito. Nós temos vários recursos nessa área. Não só a limitação por alguma medicação, mas pela ansiedade do paciente também. Então, a gente consegue condicionar, dar a condição desse paciente tratar. Ele não é um paciente que não, por algum medo, algum trauma, ele não faria o tratamento convencional. A gente vai conseguir, através dessa analgesia especial, com quase um centro cirúrgico mesmo, trazer uma anestesia um pouco diferenciada. Para esse paciente que tem receio, ele fica ali totalmente confortável, nem vê a cirurgia, né? Mas são situações assim, não só para a cirurgia, pensando nesse receio, mas o ambiente também, Luciano. O ambiente do consultório é um ambiente já controlado. Se a gente cria um centro cirúrgico ali, ele fica ainda mais controlado, né? Traz uma qualidade ainda superior para esse procedimento. Vamos a mais uma participação. Atendimento infantil, né? A gente chegou a citar isso, né? Não diretamente, mas você faz esse acompanhamento. Sim, eu tenho a parte do acompanhamento infantil, do tratamento infantil através da ortodontia, que seriam os aparelhos ortopédicos e funcionais, para cuidar do desenvolvimento das crianças, desenvolvimento da parte muscular, óssea, que contribui na fala. Então, muitos colegas da fonoaudiologia encaminham para a gente para ajudar na fala, na deglutição. O que a gente não tem seria o odontopediatra, que é o profissional, o cirurgião dentista, que vai fazer a parte restaurativa das crianças, restauração, tratamento de canal em crianças. Essa parte a gente não tem, nós temos outros especialistas aí na cidade, que a gente faz o encaminhamento, mas seria essa especialidade restaurativa não, mas a de parte de acompanhamento de crescimento, sim. Mais uma interação, vamos lá. Doutor, qual o procedimento mais complicado de fazer quando se fala em tratamento dentário? Bom, os tratamentos de emergência, né, Luciano? Que é aquele que a gente não cuidou, e aí normalmente são tratamentos que ficam mais complexos. Não que não dê para fazer, nós somos especialistas na área e conseguimos tratar. Mas quanto mais a gente adia procurar o dentista, o problema nunca fica menor. Ele sempre vai ser pior. Então, você tinha uma cárie, depois eu vejo. Essa cárie vai chegar, às vezes, a gente num ponto que o paciente chega já perdendo o dente. E isso vai tornar o tratamento muito mais complexo. Se ele nos procurasse antes, seria uma simples restauração. Que se ele adia, vai deixando isso para frente, às vezes ele vai ter uma perda no dente, ele vai precisar de uma cirurgia para extrair o dente, para fazer o implante. O tratamento se torna muito mais complexo, né? Então, esses tratamentos que eu falo emergenciais sempre são mais complexos, né? Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Doutor, me falaram que a escova, quanto mais cerdas tem, melhor. Isso procede?
Bom, eu vou tentar entender e modular um pouco essa resposta. Porque assim, a gente pode entender quanto mais cerdas, maior o tamanho da escova. E aí isso não procede. Então a gente busca sempre escovas pequenas, macias ou ultramacias. Mas também talvez eu estou tentando entender a pergunta do telespectador. Existem escovas hoje com uma cerda muito fina, com uma grande quantidade de cerdas, que é excelente. Então pode ter esses dois pontos de vista. Então busque escovas sempre pequenas. Tá? A gente vê às vezes umas escovas com borracha, com umas coisas muito extras, que não é legal para odontologia, porque a gente não consegue acessar todos os cantinhos que a gente precisa acessar para fazer a escovação. Então, busque sempre assim, escova macia, ultra macia, com a cabeça pequena. Perfeito. Doutor, gratidão sempre pela participação aqui conosco. Acho que a gente conseguiu esclarecer várias dúvidas e é bom ver justamente isso, né? Essa questão de empreender na área, de pensar de maneira ampla para atender cada vez mais o cliente com qualidade. Com certeza, na odontologia a gente preza muito por isso, é a nossa missão, né? Sempre foi fazer um tratamento de especialidade, de especialista, para aumentar o nível cada vez mais da odontologia, trazendo conforto, um sorriso belo e um sorriso funcional para os nossos pacientes. Já deixo o convite para você que quiser conhecer a odontologia, nós estamos ali na Santos Dumont 283, esquina com a Dona Dorama. Muito bom. Bom, e esse foi mais um Pergunte ao Doutor. Você sabe que você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br ou pelas nossas redes sociais. Nós vamos ficando por aqui. Pergunte ao Doutor. Todas as segundas é o Dia do Dentista. De volta na próxima semana. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e Farma Batatais.